Muito bem, continuando aqui no Pegasus PDV, vamos ver agora a parte do recibo, tá? Deixa eu pegar aqui um produto qualquer, este aqui. Vamos colocar ele para vender aqui, ó. Meu Deus, acabei clicando ali para ele buscar por um produto, tem nada não, a gente coloca este daí. Agora vamos, não copiei não esse cara aqui, meu. Ok. Pronto, tá aí, tenho dois itens, 1320, eu vou encerrar essa venda. Vou pedir para fazer o fechamento rápido em dinheiro. E logo depois ele imprime para mim o meu recibo, tá? Então tá lá recibo, tá ali o valor total, tá ali o logotipo da empresa, estão aqui os dois itens. Tem ali um obrigado volte sempre, os totais, né, subtotal desconto e o valor total. Dados da empresa, termos e condições. Você pode imprimir esse recibo, tá? No meu caso aqui ele vai gerar para uma impressora PDF, né, que eu tenho instalada no Windows, mas ele pode mandar para qualquer impressora instalada no Windows, ou no Linux, ou no Mac, a impressora padrão que está instalada lá no Android, no iOS, tá certo? Ou você pode compartilhar este arquivo. Então, se o cara tiver no dispositivo, ele vai abrir lá as opções de compartilhamento, seja quais forem lá, o WhatsApp, Discord, Gmail, enfim, as opções que você tiver disponível lá para compartilhar, ele vai abrir e vai compartilhar um PDF, tá? Muito legal este componente que nós estamos utilizando, inclusive nós também passaremos a utilizar lá no Fênix, né? No Fênix nós temos um esquema lá de baixar o relatório do servidor, a gente exibe lá o PDF, tá? Mas é bem provável que nós utilizemos esse mesmo esquema aqui, porque ele é muito bom de trabalhar esse relatório, tá? Enquanto eu estava falando, ele estava gerando o PDF, ó, é gerado de forma perfeita, né, o PDF, tá? E no caso do compartilhamento aqui no Windows, ele faz assim, ele abre no arquivo padrão, no programa padrão, né? No meu caso aqui, o programa padrão é o Chrome para exibir PDFs, por isso que ele abriu o Chrome aqui para mim, tá? Muito bem, clicando neste botão ou pressionando ESC, eu retorno para a tela anterior e aí começa tudo de novo, tá? Eu coloquei essa opção aqui, ó, reimpressão do recibo, porque pode ser que, sei lá, o cara de repente fechou sem reimprimir, né? E aí o cliente ele pede, ó, cadê o meu recibo? Então ele vem aqui, nessa opção ele vai poder pesquisar pelas vendas fechadas, apenas as vendas fechadas, as vendas que já foram processadas, tá? Ele pode pesquisar pelo nome do cliente, né? Enfim, pelos critérios que nós temos aqui em cima, tá? E aí ao pesquisar aqui por uma das vendas, né? Ele já emite o recibo, tá? Ele faz todo o processo de carregar a venda lá na tela, mas ninguém vê isso. Ele já emite o recibo, quando ele retorna aqui, já está pronto para fazer a venda de novo, tá? Pronto. A primeira coisa que você vai fazer para ver isso funcionando é atualizar o Flutter, tá? Você vai chamar aí um Flutter Upgrade. No meu caso aqui, eu chamo um Flutter Upgrade _force, tá? Porque tem alguma coisa que foi alterada aí por dentro, então ele pede que eu coloque esse force aí para forçar a atualização. Eu havia feito uma atualização do Flutter há algumas semanas atrás e não consegui compilar o programa para o Windows, deu um erro. Então eu fiz um downgrade, continuei usando normalmente o Flutter, tá? E alguns colegas tiveram o mesmo problema, eu falei para eles, ó, faz o downgrade, vamos aguardar, porque daqui a pouco eles lançam em uma versão sem esse problema. Foi o que aconteceu, né? A versão que eu estou utilizando atualmente é essa daqui, vamos ver. Flutter Doctor -V, vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente, tá? Por que eu atualizei o Flutter? Porque esse pacote de impressão, né, eu peguei o mais recente que tem. Quando eu peguei o mais recente que tem, ele começou a apresentar alguns problemas, tá? Ele começava a dizer, ó, bicho, eu não estou conseguindo instalar o Flutter PubGet, né? Não consigo fazer isso porque eu dependo de tal coisa, né? E como eu tinha vários outros pacotes, eu comecei a tentar atualizar os outros pacotes para ver se era isso, né? Então ele dizia, eu não consegui atualizar porque você também usa o provider, e o provider usa o XML, que está usando a versão não sei o que. Então bicho, ele está querendo que eu atualize o Flutter. De fato é isso que vai acontecer, tá?
Então eu atualizei o Flutter, primeiramente, e depois eu atualizei todos os meus pacotes que estavam no PubSpec, tá? Então a versão do Flutter que eu estou utilizando, eu estou no canal de desenvolvimento, no Channel Dev. A versão é essa daqui, 2.1.0 12-12.1.pre, tá bom? Essa é a versão que eu estou utilizando, tá aqui todos os detalhes da versão do Flutter, tá tudo certinho aí. Depois de atualizar o Flutter, eu atualizei os meus pacotes aqui, ó, tá? Então o Provider, ele estava nessa versão, atualizei para essa. IntL, deixei para ele pegar a versão mais recente. Font Awesome, deixei para ele pegar a versão mais recente. Backdrop, estava essa versão, atualizei para essa. HTTP, estava essa versão, atualizei para essa. E eu fui testando, tá? Até que deu certo, né? O More, que utiliza esses 4 caras aqui, eu cheguei a colocar as versões, depois eu vi lá na documentação de novo, né? Que eles não colocam as versões, tá? Eles não sugerem que se coloquem as versões. Então eu deixei sem a versão, tá? E aí, cara, quando eu atualizei o More aqui, né, que no caso a versão mais recente é essa, 4.0.1, aí ele quebrou as pernas aqui, ó, ele quebrou o meu código, tá? Inclusive lá na página do pacote do More, eles avisam que quando fosse passar para essa versão 4.1.0, isso ia quebrar o código, né? Aí o que é que eu fiz? Vou deixar na 3.4.0, tá funcionando, né? Só que quando eu deixava na 3.4.0, esse pacote de impressão aqui não conseguia trabalhar com essa versão do More. Aí eu tirei a versão desse pacote de impressão, deixei ele pegar a última, compatível com o More. Só que ele pegou uma versão muito antiga, 1.0. não sei o que não tinha todos os recursos que eu queria. Então eu fui obrigado a deixar o More com a última versão e a fazer a atualização que eu precisava fazer aqui. Deixa eu mostrar qual é. Produto DAO. Bom, você vai ver lá no histórico da documentação do More, né, onde tem um pacote lá, que várias coisas foram alteradas. Dentre elas, houve uma alteração nesse getSingle aqui, ó. Esse getSingle agora, tá, ele está verificando se a lista que está sendo retornada aqui nesse where, ela está vazia ou não. Anteriormente, esse getSingle retornava a lista ou nulo, mas agora esse getSingle não retorna mais isso, por causa de uma compatibilidade com outros pacotes, inclusive do próprio Flutter, tá? Então o que é que os caras do More fizeram, né? Eles têm agora o getSingle or null, tá? Então onde tinha getSingle, eu tive que mudar para getSingle or null, tá? E aí aconteceu uma coisa muito maluca aqui, que eu vou até mostrar para você, né, e deixar já um toque aqui. Para eu ver como é que isso era implementado, eu segurei o Ctrl e cliquei em cima desse where aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de novo, bora, cara. Pronto, no que eu fiz isso, ele abriu esse query Dart aqui, né? Aí eu, peraí, where aqui, então eu comecei a analisar o código do cara, tá? Aí eu entendi por que ele estava fazendo isso, nessa alteração. Beleza, eu vou então ficar com esse pacote. Aí o que é que eu fiz? Eu selecionei o meu getSingle aqui, ó, que era getSingle anteriormente, né? E pressionei Ctrl Shift H. O Ctrl Shift H, ele permite que eu encontre algo e substitua por outra coisa. Aí o que é que eu fiz? Onde você achar getSingle, substitua por getSingle or null. E mandei bala aqui, ó. Pá! Tá? Aí ele atualizou todo o meu código, né? E eu fiz isso aqui com o projeto em execução, do jeito que tá aqui, tá? Daí eu continuei testando, o projeto funcionou de boa, beleza, né? Daí eu fechei o projeto, né? Dei um Flutter clean, limpei o projeto. Quando eu fui executar de novo, ele começou a apresentar um problema estranho no More, dizendo que o getSingle or null estava declarado 2 vezes, né? E aí eu fiquei, poxa, os caras comeram bola disso aí, né? Comecei a pesquisar na internet que erro era esse estranho que estava aparecendo para mim. Não existia esse erro na internet, né? Poxa, então será que esses caras atualizaram isso 1 hora atrás, ninguém percebeu isso ainda? Fui ver a atualização, ela é de fevereiro. Então não é isso, né? O que foi que aconteceu? Quando eu pedi para ele atualizar aqui tudo de getSingle para getSingle or null, como esse cara aqui dele estava aberto, ó, na minha IDE, ele também substituiu aqui dentro, no pacote do cara, né? E aí mesmo que eu desse um Flutter pub-get lá, ele não atualizava, né? Então foi o jeito de eu apagar a pasta desses caras
fazer um Flutter pub get para ele pegar o projeto de novo, e aí sim funcionou, né? Mas eu perdi muito tempo com isso, muitas horas, viu? Mais de 8 horas nessa arrumação, até descobrir essa brabeza que aconteceu aqui, né? Então fica a dica, né? Fica o alerta, quando você for fazer esse tipo de substituição em vários arquivos, tenha cuidado, tá? Porque coisas estranhas podem acontecer, como essa que aconteceu comigo. Eu nem imaginava que o problema era esse, porque como eu já estava executando o projeto e ele continuou funcionando, tipo 1 hora depois que eu fechei isso daqui, dos meus testes, foi que começou a apresentar esse problema. Então, não foi logo depois que eu fiz essa substituição, foi tipo muito tempo depois de eu já ter implementado muitas outras coisas, né? O que me levava a pensar naquele momento, poxa, o que foi que eu implementei? O que foi que aconteceu que, sei lá, por que esse problema aconteceu agora, né? Então eu perdi muito tempo com isso e foi por causa dessa substituição de arquivos aqui. Fica esse alerta para você, tá? Bom, dito tudo isso, né? Vamos para o carinha aqui, que é o cara dos relatórios, que é esse aqui, ó, printing, tá? Então quando você pegar essa atualização aqui, que eu vou colocar no repositório, atualize o seu PubSpec, atualize os arquivos assets, tá? Seu assets, tem umas imagens novas lá dentro, né? A imagem do logo da T2TI e a imagem do rodapé do recibo, tá? Aí tem fontes também, tem 3 fontes novas aqui, ó, que é as que eu estou utilizando no relatório. Você tem que atualizar os seus assets também, tá? E atualizar o Flutter, né? Senão não vai funcionar, vai dar problema, tá? Beleza. Deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu fechar esse atalhos PDV, deixa eu fechar o filtro, fechar o efetor pagamento, fechar o dashboard. O que é que eu fiz então? Né? Primeiramente, deixa eu começar pelo pacote lá. Esse pacote aí é o pacote Printing. Tá aqui ele, ó. Print 5.0.3, tá? Muito legal, muito bom mesmo esse pacote, tá? Ele, cara, fala da instalação, como é que você habilita uma série de coisas, tem aqui um exemplo de cara, tem vários exemplos na documentação deles, tá? Você pode imprimir em vários formatos de papel e você pode imprimir inclusive para impressoras térmicas, tá? Para a bobina do papel, né? Eu implementei como um recibo normal para que não haja nenhum problema de fiscalização, tá? Porque se eu tivesse implementado para a impressora térmica, né, como esse sistema ainda não tem a parte fiscal funcionando, né, então o cara podia ter algum problema, podiam querer utilizar isso aqui de uma forma ilícita, pelas regras do Brasil, né. Então o recibo não tem problema, o cara emitir um recibo e entregar para o cliente, ou mandar para ele, não tem problema nenhum, né. Mas se o documento ficasse muito parecido com o cupom fiscal, aí o cara poderia ter problemas com a fiscalização, tá certo? Essa primeira versão, que é a versão gratuita, né, o nosso objetivo é para os pequenos empreendedores, o MEI, digamos assim, né, que é o cara que pode emitir o recibo desse. Se outras pessoas quiserem utilizar, também não tem problema, eles podem utilizar pelo risco deles, né, mas um documento parecido com o cupom fiscal nós não vamos fazer nessa versão. Nós vamos fazer sim o documento que é para sair quando o cara emitir o SAT, a NFC, a gente vai emitir numa impressora térmica, tá bom? Pronto. Esses caras aqui, eles têm uma série de exemplos no GitHub, tá? E bem aqui, ó, se você vier aqui, tem um exemplo disponível online. Acho que é esse aqui, deixa eu ver. Deixa ele carregar aqui. Pronto, carregou. Então, ó, aqui ele vai exibir um currículo. Tá aí. Ó. Bem legal. Daí quando você clica aqui, ele te direciona para o código fonte deste exemplo. E esse aqui é o repositório dele no GitHub, ó, onde você vai encontrar outros exemplos, inclusive, tá? Daí ele tem aqui um segundo exemplo, que é um documento. Olha só. Clicando aqui, você vai ser direcionado para o exemplo desse documento. Daí você tem aqui um report, um relatório, ó, com gráficos, tá? Bem legal. Clicando aqui, você é direcionado para ele. Tem um calendário. Aí do mesmo jeito, clicando aqui, você é direcionado para ele. E tem um invoice, uma nota,
que não por acaso é bem parecido com o que você acabou de ver que eu mostrei para você, ó, tá? Então foi esse exemplo aqui que eu peguei e alterei, eu adaptei esse exemplo pra gente, para o nosso caso, tá? Então eu vim aqui, baixei esse invoice da arte aqui, ó, e adaptei ele para nós, tá bom? Utilizando o pacote Printing, tá? Então, ó, o nosso projeto agora ele contém uma pasta dentro de Page chamada Relatórios, tá? E dentro da pasta Relatórios nós temos aqui o recibo relatório, tá? Recibo relatório, se fosse produto, produto relatório, se fosse cliente, cliente relatório e por aí, tá? Eu não estou colocando um Page no final, apenas relatório, tá? Porque o objetivo aqui é emitir um relatório, né? O nosso relatório em PDF, tá certo? Cara, e esse componente é muito bom, essa biblioteca é muito bem feita. Tanto é que eu estou pensando de fato em tipo, não dar muita prioridade para os relatórios no servidor e dar maior prioridade para os relatórios aqui no lado do cliente. De repente é isso que a gente vai fazer no Fênix, tá? Porque o relatório é perfeito, é muito fácil de fazer. Bom, eu vou abrir esse recibo relatório. E aqui, cara, ó, você vai simplesmente montar o relatório na tela, tá? Deixa eu buscar um produto qualquer, pegar esse daqui, encerrar a venda, fechamento rápido. Você vai montar o relatório na tela. Ok? Isso aqui são widgets. Você monta isso aqui na tela, tá? E depois que você monta, ele já vai gerar o PDF em cima disso daí. Tá? Então, do jeito que você montar o widget, ele gera o PDF para você. Perfeito pra gente isso daí, né? Beleza, então vamos aqui. Temos ali página de relatório do recibo, que na nossa descrição da licença, né? Eu coloquei aqui que isso é adaptado desse cara aqui, tá? Para ficar a fonte, né, de onde veio isso daí. Eu estou utilizando os widgets do PDF como PW, para ele não se confundir com os widgets do próprio Dart, tá? Daí essa aqui é uma página stateful, tá? É um stateful widget, ok? Eu chamei ele de recibo relatório. Ele tem a questão dos atalhos aqui para eu utilizar o ESC, tá? Que eu quero que o usuário ele pressione ESC e saia, né, e feche a página aqui, ó, retornando para a página anterior, que é a página do caixa, tá? Beleza. No meu build aqui, ó, eu chamo um scaffold e no corpo de scaffold eu tenho um PDF preview. Então, esse cara aqui é onde começa tudo em relação ao PDF, tá? Ele tem várias propriedades. Uma delas é a largura máxima da página, que é 800. Então, fica 800, ele fica com esse espacinho aqui, que fica legal isso daqui, tá? Se eu não colocar essa largura máxima, ele vai ficar na tela toda, né? E se eu for diminuindo, ele vai tomando a tela toda. Então, no celular vai ficar assim, ó, no dispositivo móvel, né? Mas se a tela for mais larga que 800, então ele fica com essa largura 800 aí, tá? Muito bem. Can change page format. Se você colocar um true aqui, ele vai colocar o formato da página aqui embaixo, tá? Como nós vimos aqui no exemplo, ó. O exemplo está aqui, né? Pronto, ó. Tá? Então tu pode modificar o formato da página aqui embaixo se você deixar um true ali, tá certo? Não é o meu caso, por isso que eu deixei um false. E tem outras propriedades que você pode ir brincando, tá? Daí no build dele, na construção dele, eu chamei o método gerar recibo, tá? O método gerar recibo, o que é que ele faz? Ele instancia uma nova classe, um objeto chamado recibo. Eu criei uma classe aqui embaixo para lidar com a minha impressão, tá? E esse método, né, e esse objeto, o objeto recibo, boleto, que boleto o que, cara? Que é recibo? Recibo, pronto. O objeto recibo ele tem o método buildPDF e o formato da página que eu estou gerando é um formato A4, que é o formato padrão, né, mais utilizado, não só no Brasil, mas no resto do mundo também, tá? Então no meu recibo aqui, olha, eu declaro algumas cores, tá? Essas cores elas são utilizadas em vários momentos aqui. Não fui eu que inventei essas cores, na verdade eu fui adaptando, tá? Então esse mesmo esquema da declaração das cores eu tenho no código original dos caras aqui. Eu
só alterei algumas cores, tá? Eles utilizavam verde, eu estou utilizando o blue e por aí vai, tá? Uma outra coisa também que eu alterei do projeto deles é que eles utilizavam as memórias, ou as memórias não, as imagens no formato SVG. E eu estou utilizando as imagens no formato PNG, tá? Então, no formato PNG eu tive que alterar esse esquema aqui. Eu utilizo um Memory Image. E o que é PW? Lembrando, PW sempre é referência aos widgets do esquema deles aqui, do PDF, tá? Legal. Então, o método build PDF, ele começa pegando o documento dos widgets e colocando em doc. Então, tudo que for doc agora está se referindo ao documento PDF, tá? Eu carrego as minhas duas imagens aqui em cima, ó, utilizando um Memory Image. Eu carrego o logo da T2TI, né, e coloco em logotipo e carrego o recibo, rodapé recibo. O que é esse rodapé recibo? É esse rodapézinho aqui, ó. O deles era desse jeito aqui, mas eu procurei uma imagem na internet para que o nosso ficasse desse jeito aqui, ó, tá? E assim você pode fazer também no seu relatório, você pode modificar o rodapé dele se você quiser, tá bom? Então o rodapé é essa imagem de baixo que ele vai carregar em rodapé aqui, ó, tá bom? Muito bem. Ah, detalhe importante, né? Aqui eu estou carregando o logotipo da T2TI, mas evidentemente quando o cara for emitir o recibo dele lá, na empresa dele, ele não quer que saia o logotipo da T2TI, nem eu quero que saia o logotipo da T2TI, né? Enfim, nem você vai querer que saia o logotipo da sua empresa no recibo do cara, né? Então, a gente vai ter que pensar numa maneira de o cara carregar a imagem dele aqui, tá? Eita, como é que vai ser isso, hein? Pois é, a gente tem que pensar nisso daí, para que a imagem dele apareça no recibo, tá bom? Legal. Pense e sugira isso lá no Trello, né? Se você tem alguma ideia de como fazer isso daí, tá bom? Então, eu vou até colocar um to-do aqui. To-do, carregar imagem do cliente e imprimir no recibo. Veja que eu estou com 24 problemas aqui. Alguns desses problemas são to-dos. Eu coloquei to-do agora, eu me lembrei, tá? Então, por exemplo, os to-dos aparecem em problemas aqui, ó. Tem um to-do, mas ali para baixo tem mais to-dos, ó. To-do, to-do. Só que tem um monte de outros probleminhas aqui relacionado a flat button, relacionado a raised button. Nós não tínhamos esses problemas, né? No entanto, quando eu atualizei o Flutter, ele começou a me dizer, cara, o raised button está depreciado, usa outra coisa. Ele sugere o que é que eu tenho que fazer, tenho que usar o elevated button, tá? O flat button também está depreciado, utilize o text button no lugar dele, né? Então depois eu vou fazer isso daqui, tá bom? Eu estou ciente disso aí, provavelmente vai aparecer para você também esses mesmos probleminhas aí quando você atualizar o Flutter. Provavelmente não, com certeza eles vão aparecer para você, tá bom? Muito bem. Daí aqui eu carrego 3 fontes, né? Uma fonte normal, uma fonte bold e uma fonte itálica. Engraçado, a fonte normal eu coloquei com o underline no começo e as demais não. Então deixa eu padronizar isso aqui. Fonte italic. Prontinho, salvei. E ele já carregou lá, legal. E aqui eu adiciono a página. Daí eu estou trabalhando com um esquema de multipáginas, tá? Esse é o padrão, trabalhar com múltiplas páginas, tá bom? Daí você constrói um tema, né? Dentro desse tema você informa qual é o formato da página, é o A4, que a gente já mencionou lá em cima. Quais são as 3 fontes que a gente vai trabalhar, tá? Então, nesse build theme aqui você passa a página do formato da página, a fonte base, a fonte bold e a fonte itálica, tá? Daí depois que você informa as fontes, ele vai ter um header, que é o cabeçalho, tem um método aqui para construir o cabeçalho, um footer para você construir o seu rodapé, e no método build é onde você vai montar a sua página, né? Então a gente coloca ali um content header, content table, uma size box, um content footer, uma size box, e no final os termos e condições, tá? O mesmo esquema que ele fez no relatório dele lá, eu só fui alterando para que ficasse adaptado para o nosso relatório. É até bom que você compare o nosso código com o código original do relatório dele, tá? Para você ver como é que eu fui
fazendo essa adaptação, tá? Daí finalmente eu retorno um doc.save e ele vai gerar o PDF pra gente. Daí quando você baixar o repositório, né, desses caras aí do PDF, ó, que é esse Dart PDF Master, você vai ver que tem uma pasta chamada PDF, onde tem dentro de teste tem um exemplo, é um exemplo bem simples, tá? Mas dentro de teste tem vários exemplos, vários mesmo, tá? Ah, e além disso, né, tem aqueles exemplos que nós vimos aqui, esses, que são bem completos, né? O currículo, o documento, a invoice, o relatório, o calendário. Esse cara aqui tá dentro de demo, é a demonstração, tá? Testes, são vários testes que eles fazem, sendo que todos os resultados desses testes, ó, são 35 itens. Eles estão dentro da pasta teste golden, tá? Tem 36 itens aqui, são 36 PDFs, tá? Então, annotations é o resultado desse teste annotations aqui, ó. A Arabic é o resultado desse teste Arabic aqui, e por aí vai, tá? Então, você pode estudar essa biblioteca por aqui, né, e imaginar o tanto de relatório que você pode fazer aí dentro do seu próprio sistema, tá bom? Pronto, mas retornando aqui, nós vamos ter aqui um build theme para construir o nosso tema, né? Aí aqui nós vamos criar um theme data com as 3 fontes, e no background aqui nós vamos colocar a imagem do rodapé que fica lá embaixo, tá? O build header, ele vai colocar a imagem do logotipo lá em cima, né? Veja que a gente vai montando o widget normal, ó. Linha com expanded, com column, com container que vai ter a imagem. Depois, outro expanded com uma column que vai ter um container que vai ter um text chamado recibo. Agora, esses widgets que eu estou utilizando aqui, ó, expanded, column, container, não são os widgets do Dart. São os widgets desse PW aqui, que é quem mesmo? Que pertence ao PDF, aqui ao pacote, ao package do PDF. Tá? Então, só para você não confundir, né? Inclusive nós colocamos aqui, o cara lá colocou, né, para ficar mais claro, que esses widgets aqui não fazem parte do Dart, mas sim do pacote do PDF, tá? Pronto. Então, depois que eu coloco lá os dados do recibo, mais embaixo eu coloco a data, né, que está dentro de uma grid view, e assim a gente monta essa primeira parte aqui. Eu inverti essa ordem, né? Ele primeiro colocava aqui os dados da invoice, a data aqui e o total embaixo, depois aqui ele vinha com o logotipo. Eu coloquei o logotipo para o lado de cá, o total eu deixei aqui, trouxe o recibo para cá com os dados da data, e aqui em cima eu coloquei os dados do cliente, tá? Aqui também é os dados do cliente, no caso do dele aqui. Pronto. Daí, mais embaixo nós temos aqui o footer. O footer é o que aparece lá no finalzinho, tá? O número da página. Basicamente é isso, o número da página, né? É o que está aparecendo aqui, ó. Tá bom? Onde ele coloca o page number do contexto, barrinha pages count também do contexto, tá? Que contexto é esse? O contexto do PW, tá? Não é do build context, né? Beleza. Daí no content header, que é o conteúdo do cabeçalho, nós estamos informando aqui o valor final, que é o valor final que está aparecendo aqui, ó. Esse cara cabocão aqui grande, né? Ele vai sendo redimensionado de acordo com a quantidade de texto que ele tem, né? Então ele está grandão aqui porque é 35, mas se for 1200 e alguma coisa, ele vai ficando menor, como você pode ver aqui, ó, tá? Aí ele tem um texto total aqui, que eu acabei tirando do meu. Poderia até colocar, né? Antes do RS aqui, poderia colocar um total, e ele aí de cara vai ficar menor. Deixa ele carregar. Vai, garoto, carrega. Não me enlouquece agora não. Muita coisa sendo utilizada ao mesmo tempo, né? Inclusive gravando a videoaula. Então acaba que a memória às vezes não aguenta. Pronto, deu certo. Então tá lá, ó. De repente colocar o total é melhor mesmo, para não ficar aquele 35 muito feioso ali em cima, né? Ok.
No caso dele, ele tem um cifrão ali para o dólar, a gente tem um RS ali, tá? Vamos deixar com total por enquanto, de repente a gente muda isso daí, mas ficou legal, né? Beleza, descendo aqui nós vamos ter os dados do cliente, né? Que estão aqui do lado, ó. Cliente, CPF, CNPJ, tá? Tudo isso a gente vai pegando de onde? Da venda atual que está na seção, tá? Venda atual, seção, nome do cliente. Seção, venda atual, nome do cliente. CNPJ, CPF do cliente, tá? Se for nulo, coloca nome não informado. Se for nulo no CPF, coloca apenas um vazio, tá bom? Mas lá embaixo nós vamos ter a Content Table. A Content Table é essa tabela aqui, ó, tá? Então nós já criamos tabelas, né, no Fênix. Inclusive no Pegasus também trabalhamos com algumas tabelas, né? Em algumas telas, nas telas de cadastro, tá? Na tela de cadastro, na tela do lookup, na tela do filtro. A gente sempre está trabalhando com tabela, com data table, né? Então aqui não é muito diferente, tá? Nós vamos trabalhar com uma table pertencente ao PW, ao esquema aí do PDF, tá? Então primeiramente eu vou montar aqui o esquema da table, tá? Eu coloco ali a altura do cabeçalho, a altura de cada célula, o alinhamento das células. Quantas células eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, left, left, right, center, right. Ó, alinhado à esquerda, alinhado à esquerda, alinhado à direita, alinhado ao centro, alinhado à direita, tá? Beleza. Daí eu coloco aqui o estilo, né? Vai ter, a cor dele vai ser a Base Text Color, que eu coloquei lá em cima, tamanho da fonte 10, fonte bold. Enfim, eu vou trabalhando o estilo, né, de como essa tabela vai ser desenhada na tela e também, evidentemente, vai ser desenhada no PDF. Tudo que está ali na tela vai ser gerado no PDF e isso é a mágica dessa biblioteca que nós estamos utilizando, tá? Daí, finalmente, né, os dados da table, eles vão ser pegos de onde? Ele vai gerar uma lista de strings, ó, tá? Daí ele vai pegar isso daí de lista venda atual, detalhe que está lá na seção, né? O tamanho da lista é o length do lista venda detalhe, tá? Daí como é que ele faz para gerar? Ele vai pegar, ele vai montar a linha aqui, ó, tá? Cada linha vai ser montada de acordo com os dados de lista venda atual detalhe, pegando cada campo, né, cada campo do registro, digamos assim, ou cada coluna através desse get index aqui, ó. Então dentro do meu venda detalhe, né, porque aqui é uma lista de venda detalhe, tá? Dentro do meu venda detalhe eu coloquei esse método get index aqui, ó. Vamos ver o que ele faz. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Ó, o meu venda detalhe, você sabe que é uma classe que faz com que eu possa ter uma venda detalhe e um produto ao mesmo tempo nela, né? E o meu getIndex, ele faz o seguinte, ó. Se o cara mandou 0, ele retorna o getim. Exatamente, ó. Se ele mandou 0, ele retorna o getim. Se ele mandou 1, ele retorna o nome. 1 retorna o nome aqui para a descrição. Se ele mandou 2, ele vai retornar o valor da venda, já devidamente formatado, ou um 0. Tá aqui. Valor unitário, né? Se ele retorna um 3, ele vai mandar a quantidade, tá? Quantidade aqui, ó. E o 4 é o valor total, que vai ser o quê? A quantidade vezes o valor unitário, tá? Valor da venda. Esse valor da venda aqui tá errado, hein, chapa? Que é valor unitário, meu amigo. Ah, tá, pera aí, cara, é porque aqui ele tá pegando o valor da venda de produto, né? Pode ser, né? Pode ser. Mas é melhor ainda que ele pegue o valor unitário do venda detalhe. Vai ficar uma coisa mais coesa, né? O valor unitário vezes a quantidade e o valor unitário que foi pego do produto no momento que eu importei isso daí. Mas para ficar mais coeso aqui, não causar confusão, é melhor que a gente coloque assim, tá? Beleza, então aqui eu monto a minha tabela. Montei a tabela,
Aí vem o conteúdo do footer, do meu rodapé. O que é que tem lá? Um obrigado, volte sempre. Obrigado, volte sempre. Esses textos estáticos aqui, né, a gente pode colocar isso tudo lá nas configurações. E o cara pode colocar isso daí do jeito que ele quer, tá? Depois embaixo tem os dados da empresa, ó, o e-mail da empresa, o fone da empresa, o bairro da empresa e a cidade da empresa. Aqui, ó. Tá? E o nome da empresa, tá aqui, ó. Empresa.razão social. Tá? Que aparece aqui em cima. Beleza. E mais lá embaixo, nós temos um outro expanded, que no caso é esse que está aqui do lado dele, ó. Tá? Onde eu apresento o subtotal, daí ele pega o valor da venda do venda atual, depois ele calculou o desconto aqui, eu estou fazendo um if else aqui só para eu saber se o valor do desconto é diferente de nulo ou não. Se ele for diferente de nulo, eu apresento ele e também apresento a taxa, tá? Como você está vendo aqui, ó, a taxa e o valor do desconto, né? Como não tem nada, ele está sendo apresentado dessa forma. E mais embaixo, com a fonte um pouquinho maior e com a cor diferente, eu apresento o valor final também devidamente formatado, tá bom? Finalmente aqui, ó, termos e condições, tem um texto ali. Recebemos do cliente identificado acima o total informado referente à venda dos itens discriminados neste documento. Tá? E esse texto vai aparecer aqui, ó, texto recibo. Tá? Termos e condições e ali o texto do recibo. Legal que também poderia ficar nas configurações e aparecer o texto que o cara quisesse que aparecesse aqui, tá? Pronto, esse é o nosso recibo, né? Como é que eu faço para chamar ele? Ele é chamado dentro de caixa page, ó. Dentro de caixa page, no momento de encerrar a venda, encerrar venda, pronto. O que é que ele faz? Ele chama o efetua pagamento page, né? Depois que ele efetua chama o efetua pagamento page, ele verifica se a venda foi encerrada, tá? Daí, se a venda foi encerrada, ó, ele gera um venda atual com o status F de fechado, né? Grava isso daí no banco de dados, tá? Ele altera o venda cabeçalho, agora com esse F de fechado, e chama o método imprimir recibo. Imprimir recibo, o que é que ele faz? Tá aqui embaixo, ó. Método imprimir recibo. Ele vai chamar o recibo relatório, tá? E aí ele não precisa mandar nada para lá. Por quê? Porque o recibo relatório ele trabalha com dois objetos estáticos que estão na seção, que é a venda atual e a lista de venda detalhe, tá? Quando eu fecho a tela do recibo, ele configura os dados da tela padrão, tá bom? Beleza. Daí na minha tela, aqui ó, do caixa, apareceu esse outro botãozinho aqui, que é a reimpressão de recibo, né? Esse botãozinho é impressão de recibo, ele está aqui, ó, tá? Ele chama o método reimprimir recibo. O método reimprimir recibo, o que é que ele faz? Ele verifica se tem uma venda em andamento. Se tiver, ele diz, cara, tem uma venda em andamento. Você não pode reimprimir um recibo se uma venda está em andamento. Se não tiver, ele chama um lookup, né? Está, recuperar a venda. Aqui tem que ser reimprimir recibo de venda, tá? Ele verifica as vendas, né? Que estão com status de fechado. Como assim? Veja que o método de consulta callback desse lookup é o filtrar venda fechada lookup, ó. Então, no fechar a venda filtrada lookup, ele vai colocar o status da venda F, tá? Por isso que quando eu clico aqui, qualquer filtro que o cara fizer aqui vai ser com o status da venda fechado, tá? Sempre ele vai colocar esse filtro adicional, tá bom? Beleza, deixa eu voltar lá então. Em reimprimir recibo. Daí quando o cara retorna, ó, se ele selecionou alguma coisa, o que é que ele faz? Ele pega o ID da venda e coloca em venda atual, né? Na verdade ele faz uma busca, ele consulta o objeto venda atual e carrega em venda atual. Daí ele carrega a lista de venda detalhe, tá? Ou seja, ele carrega os dois caras lá na seção e chama de novo o método imprimir recibo. O que é que o método imprimir recibo faz? Ele chama o recibo relatório, né, que depende apenas daqueles dois objetos ali, de um objeto e da lista de objetos, exibe o recibo para o usuário e quando o cara sai de lá,
ele configura de novo os dados da tela padrão, tá? Muito bem. O lugar desse cara aqui, né, a impressão do recibo, eu não gostei muito dele aqui, tá? A minha preferência é que ele ficasse ou aqui, ó, dentro das opções, tá? Ou então aqui, numa dessas opções. Só que esse cara aqui já está lotado. Isso aqui na tela do celular, não tem mais espaço aqui, e muito menos aqui, tá bom? Então não dá para colocar mais nenhuma opção aqui dentro, né? De repente, nós poderíamos colocar o cancelar e o salvar aqui fora em cima e trazer essa reimpressão para cá, tá bom? Para ficar melhor organizado aí. Mas enfim, é algo a se pensar, tá? Por enquanto tá aqui, tá funcionando de boa, né? E esse código vai ser disponibilizado para você agora para você fazer vários testes, né? Eu ia dizer perca algum tempo estudando isso, mas eu vou dizer invista algum tempo estudando sobre isso, sobre esse relatório, tá? Pois é bem provável que você vai utilizar isso nas suas aplicações, não só no RP, mas em outras aplicações também. É um pacote muito bom. E também é bem provável que nós vamos utilizar ele no Fênix, já gerando os relatórios de forma automática, né, para as nossas telas, né, em detrimento daquele pacote de relatórios lá no servidor, tá? A gente tinha até mencionado que ia utilizar, sei lá, um pacote de relatório para cada uma das linguagens do servidor, né? Ou ia meio que mostrar ou apresentar, meio que só apresentar, né? Ó, no C# é o Crystal Reports, no Java é o Jasper, no Delphi, sei lá, algum relatório lá do Delphi, né? Enfim, a gente ia apresentar alguns pacotes de relatórios para cada servidor, mas vamos investigar isso aqui mais a fundo, né? Eu gostei muito desse pacote aqui, de repente é bem melhor nós descermos esses dados do servidor e gerarmos todos os relatórios no lado do cliente, tá? Vamos ver qual é o impacto disso aí no desenvolvimento também, em questão de desempenho da aplicação. Eu acredito que não vai haver impacto caso a gente faça todos os relatórios no lado do cliente, mas vamos ver, vamos investigar e coloque também no Trello o que é que você acha dessa ideia, tá bom? Até a próxima então.